Vamos meditar na palavra de Deus que fica em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué foi auxiliar de Moisés no deserto. Tudo que Moisés sabia, ele instruiu Josué para ser o seu sucessor. Moisés foi escolhido do Senhor para libertar o povo da escravidão do Egito. Antes de Moisés ser o libertador do povo hebreu, ele havia sido um príncipe. Moisés tinha sido adotado pela filha de Faraó. Então Moisés ele foi criado num palácio, com muitos servos. Ele recebeu a melhor educação, aprendeu idiomas, muitas línguas, estudou bastante. Então Moisés ele foi criado muito bem, porque ele foi criado como um príncipe egípcio. Mas um dia, Moisés, quando ele já estava adulto, ele foi visitar o seu povo e descobriu que eles tinham um trabalho muito pesado, que eles eram muito explorados. E em uma dessas visitas, ele viu um hebreu apanhar muito de um egípcio. E aí Moisés foi e matou o egípcio. Quando o faraó descobriu, tentou matar Moisés. E aí Moisés fugiu para Midian. Lá em Midian, ele se casou, ele teve filhos e começou a pastorear as ovelhas do seu sogro. E um dia, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas, ele viu um arbusto pegar fogo. Só que o fogo não consumiu o arbusto. Então ele ficou curioso e chegou próximo ao arbusto. E quando ele chegou próximo, ele ouviu uma voz que dizia o seu nome: Moisés, Moisés, que era a voz de Deus. E aí Moisés respondeu: Eis-me aqui. E aí Deus começou a conversar com Moisés. E aí Deus falou para Moisés que Deus estava escolhendo ele para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés ele aceitou essa missão. Uma missão muito difícil, mas ele aceitou. E ele libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Ele conduziu o povo pelo deserto,
primeiro abriu o Mar Vermelho, depois passaram pelo Mar Vermelho seco, né? Porque abriu o mar. E aí foram para o deserto do Sinai. E lá Moisés, ele conduziu esse povo, deu muitas instruções para esse povo, através de Deus, através das leis, dos 10 mandamentos. E Deus instruiu Moisés a conduzir aquele povo ao deserto, rumo à terra prometida. O povo hebreu eles passaram 40 anos no deserto. Mas Deus havia prometido para eles que eles iam chegar a Canaã. Eles iam herdar a terra prometida. Então Moisés, naqueles 40 anos que ele estava no deserto, ele morreu. E quando ele morreu, Deus levantou um outro líder, que é Josué, filho de Num. Mas Moisés, ele tinha preparado Josué para ser o seu sucessor. Tudo o que ele sabia, ele tinha ensinado para Josué. Então, assim que ele morreu, Deus conversou com Josué. Deus falou que Moisés tinha morrido e que era para ele conduzir o povo rumo à terra prometida. Então Deus falou com Josué. Deus falou para ele ser forte e corajoso. Por quê? Moisés ensinou tudo o que sabia para ele. Só que como do Moisés morreu, quem ia assumir era ele. Ele não tinha mais Moisés do lado dele para estar instruindo ele, para aconselhar ele. Então Moisés tinha morrido. Então ele viu que era ele que ia ter que conduzir aquele povo. E aquele povo já estava acostumado com Moisés, com a liderança de Moisés. Então Josué era um líder novo. Era um líder novo para aquele povo. O povo conhecia ele, mas não como líder. Então, quando ele foi escolhido por Deus para liderar, então Josué, ele deve ter ficado preocupado, porque ele ia dar continuidade ao trabalho de Moisés. Então Deus falou com ele. Deus viu o que Josué estava sentindo, Deus sabia o que Josué estava sentindo, porque Deus conhece coração e pensamento. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus conversou com Josué. Ele falou para ele ser forte e corajoso. Deus falou que sempre estaria com ele. Que ninguém ia ser capaz de resistir a Josué. Que assim como Deus ele esteve com Moisés, ele estaria com Josué. Aqui no texto Deus fala que Deus fala para Josué, no versículo 5, parte B, Deus fala: não o deixarei nem o abandonarei. E no versículo 6 fala: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Então Deus fala para ele ser forte e corajoso, que Deus está com ele. Deus também fala, no versículo 7, seja somente forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado nem para outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Então Deus fala para ele ser forte e corajoso, fala para ele cumprir toda a lei. Tudo que o servo Moisés ensinou a Josué, que era para ele obedecer, para ele cumprir. Ou seja, ele tinha que obedecer a palavra. E Deus também fala para meditar no livro da lei, de dia e de noite. Deus fala que se ele fizer tudo isso, ele vai ter sucesso. Deus fala isso para Josué. E Deus fala várias vezes: seja forte e corajoso. Deus está encorajando Josué. O que o Espírito Santo diz para nós no dia de hoje, em relação a esta palavra, esta mensagem?
Deus não mudou. Ele é o mesmo desde a criação do mundo. Esse Deus que falou com Josué, seja forte e corajoso. Esse Deus continua sendo o mesmo. E Ele fala para mim e para você hoje. Seja forte e corajoso. Eu não sei a luta que você está passando, mas Deus sabe. E Ele te diz hoje, seja forte e corajoso, estarei sempre com você. Estarei sempre contigo. Mas nós precisamos obedecer a palavra. Aqui no texto diz que é para meditar dia e noite na palavra. Então nós temos que meditar na palavra, nós temos que obedecer a palavra. Que dessa maneira nós teremos sucesso. Nós conseguiremos obter vitória sobre aquilo que nós estamos passando, sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas para você ter uma vida vitoriosa, você tem que usar essas estratégias de guerra. Você tem que orar, você tem que jejuar, meditar na palavra, obedecer a palavra de Deus. Com essas estratégias, se você usar essas armas estratégicas, você será vitorioso. Em nome de Jesus. Então, para nós obtermos a vitória, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra. E também não existe vitória sem luta. Muitas das vezes nós falamos, eu quero ser uma pessoa vitoriosa. Mas para nós sermos vitoriosos, nós temos que passar por lutas e provações. Através das lutas e provações que nós conseguimos a vitória. E através das vitórias nós conseguimos adquirir experiência com Deus. É quando nós passamos pelo deserto, que nós passamos a conhecer o Senhor, que nós passamos a ter experiência com Ele, que nós passamos a depender totalmente dEle. O povo hebreu, quando estava no deserto, tinha total dependência de Deus. Deus enviava comida do céu, maná, água da rocha. Deus protegia aquele povo. Então aquele povo dependia do Senhor. Foi aí que o povo passou a obedecer ao Senhor, a conhecer a Deus, foi no deserto. Porque aí a partir desse momento o povo deixou de ter uma mente de escravidão e passou a ter uma mente livre. Foi quando eles estavam no deserto. Então, quando nós passamos pelo deserto, é porque Deus quer que nós o conhecemos melhor e que nós passamos a depender mais dele e que nós possamos nos conhecer melhor também. Porque em meio às dificuldades e aos problemas que nós conhecemos a Deus melhor e nos conhecemos melhor. É o momento que nós buscamos mais ao Senhor. É o momento que nós clamamos mais. Então, se você está passando pelo deserto, fique sabendo que o deserto não é para a vida inteira. O deserto é um período de experiência com Deus. E depois que o deserto passar, você vai entrar na terra prometida. Porque o deserto não é para sempre. O deserto é um período em nossa vida. Então, se você está ouvindo essa mensagem, se está passando por algum problema, alguma dificuldade, saiba que Deus está sempre com você. E que esse deserto vai passar, essa dificuldade vai passar. E você vai obter a vitória em nome de Jesus, mas tenha paciência em nome de Jesus. Você tem que ter paciência. Você tem que aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Deus, Ele está te trabalhando, Ele está te moldando, Ele está te edificando, Ele está te polindo. Deus, Ele está trabalhando em você. Então não murmure, não reclame porque você está passando por este problema, por essa dificuldade. Porque saiba que Deus está trabalhando em você e que isso vai passar. Você vai obter a vitória. Então tenha paciência e busque ao Senhor.
Porque quando nós estamos no deserto, é quando nós estamos mais perto de Deus. Mas Deus não quer que a gente fique no deserto para sempre. Tanto é que na palavra diz que, do Senhor diz que eles saíram do deserto e eles chegaram na terra prometida. Josué chegou à terra prometida. Então Deus quer que nós também cheguemos à terra prometida. Deus quer realizar os nossos sonhos. Deus quer nos ajudar. Mas tudo tem um tempo certo, um momento certo. Então Deus está comigo, Deus está com você, Deus não nos abandona. Então seja forte e corajoso para enfrentar essa luta que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Então confie no Senhor. Porque Ele fala que Ele não te abandona, Ele estará sempre com você. Aqui diz no versículo 9, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então Deus estará comigo e com você por onde nós andarmos, Deus estará sempre conosco e Ele nos dará a vitória. Então tenha paciência, a sua bênção vai chegar, a sua vitória vai chegar, no tempo certo e na hora certa. Então saiba que esse deserto é para você conhecer a Deus melhor, se conhecer melhor. E para ser trabalhado ou trabalhada por Deus. Então tenha paciência, obedeça a palavra, busca o Senhor, ore, medita na palavra, adora o Senhor, busca a presença de Deus. Não existe vitória sem luta. Então, se você quer ter vitória, você terá que lutar sim. Mas saiba que você não está sozinho. Você tem Deus, você tem Jesus e você tem o Espírito Santo. No Salmo 27,14 diz, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Então, espere pelo Senhor. Então, meus queridos e queridas, Deus está sempre com você por onde você andar. Então, não abaixe sua cabeça, levante sua cabeça e lute. Lute, seja forte e corajoso e vença em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu recebo em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.